Dentre todos os casos de trapaças na Fórmula 1, um dos que mais chamou a atenção é o que ficou conhecido como Spygate. A descrição do caso daria um roteiro de filme, e tem de tudo: funcionário descontente, dossiê, encontro secreto e denúncias. Vamos relembrar o que foi provavelmente o caso mais famoso de espionagem industrial na Fórmula 1 e que consequências essa maracutaia teve. Ao final de 2006, a Renault foi coroada bicampeã do campeonato de construtores junto de seu piloto, Fernando Alonso. Na sua concorrente direta, a Ferrari, o engenheiro Nigel Stepney acreditava na possibilidade de assumir o cargo do seu chefe, Ross Brown, quando ele resolvesse deixar a equipe. Após a saída de Brown em 26 de outubro, Jean Todt, na época CEO da Ferrari, transferiu Stepney para o setor de testes da equipe. Descontente com a decisão, o engenheiro passou a colher dados do time com o propósito de montar um dossiê, englobando projetos, carros, tecnologia e material técnico fruto de anos de desenvolvimento da escuderia. Ao final do processo, o engenheiro já tinha desviado 780 páginas repletas de informação. Na etapa de abertura da temporada 2007, o GP da Austrália, a McLaren reclamou com a FIA sobre a Ferrari, que estaria usando o assoalho e asas dianteiras flexíveis. Após a análise da federação, a Ferrari foi obrigada a substituir as peças investigadas, mas nenhuma punição foi dada. Stepney viu no caso o momento certo para se aproximar da rival e, de certa forma, dar o troco em sua equipe. Irritado com a Ferrari, Stepney entrou em contato com Mike Coughlan e, em um restaurante de Barcelona, entregou o dossiê à equipe rival. Com aquele bolo de documentos e informação técnica em mãos, o projetista da McLaren pediu à esposa, Trudy Coughlan, que preparasse cópias do dossiê em uma copiadora em Woking, na Inglaterra. A escolha pela copiadora se mostrou completamente errada. Assim que recebeu o documento, o responsável pela copiadora desconfiou do pedido e ligou para a Ferrari, denunciando que toda aquela papelada da equipe estava ali, para ser copiada próxima da sede da McLaren. Enquanto isso, Mike Coughlan, já com algumas cópias completas do dossiê, enviou alguns e-mails a Martin Whitmarsh, diretor-geral da equipe, Rob Taylor, chefe de engenharia, e Paddy Lowe, projetista, relatando o conteúdo do dossiê. Entre as informações, havia os projetos sobre um assoalho móvel e freios da Ferrari. A papelada era um verdadeiro tesouro técnico para a equipe, mas a situação começaria a estragar alguns meses depois, em julho. Enquanto a McLaren explorava o mar de informações que era o dossiê, a Ferrari afastava Nigel Stepney e, de quebra, abriu um processo, acusando o engenheiro de sabotar o combustível de Felipe Massa e Kimi Raikkonen no GP de Mônaco. Além do problema, a equipe italiana revelou que tinha conhecimento do dossiê produzido por Stepney e da entrega feita à McLaren. Uma investigação sobre a espionagem tem início, e a McLaren decide ajudar no processo, afastando Coughlan da equipe. 3 dias depois do anúncio, o chefe da equipe Honda, Nick Fry, faz uma declaração no qual revela ter sido procurado por Stepney e Coughlan em junho. Os engenheiros se ofereceram para trabalhar pela equipe, sem citar a posse do dossiê. Aos poucos, é ficando claro para os investigadores que os dois sabiam o que estavam fazendo. Pouco mais de uma semana depois, no dia 10 de julho, a Ferrari abriu um novo processo, dessa vez contra a esposa de Mike Coughlan, que levou a papelada para ser duplicada na copiadora. No dia seguinte, a polícia inglesa foi à casa dos Coughlan e lá encontraram o dossiê Ferrari completo. Com a decisão dos Coughlan em cooperar com o caso, a Ferrari decidiu retirar o processo contra os dois, desde que auxiliassem e fornecessem todas as informações necessárias. O escândalo, que já alcançava grandes proporções, explode. No mesmo dia, a FIA convoca a primeira reunião do Conselho Mundial de Esporte a Motor para o dia 26 de julho na sede da FIA, em Paris. Na reunião, os 27 juízes do Conselho declararam a McLaren como culpada pela posse inapropriada de documentos alheios. Mesmo com a declaração, a equipe como um todo não sofreu nenhuma punição, já que não haviam provas suficientes que indicassem a posse ou acesso a documentos por outras pessoas além de Coughlan. Após a decisão, a FIA deixou bem claro que caso fosse encontrada alguma prova do uso de informações da Ferrari por parte da McLaren em detrimento do campeonato, a equipe inglesa seria novamente convocada pelo Conselho para novos esclarecimentos. Ao ver a rival sair quase limpa da decisão do conselho, a Ferrari recorreu ao presidente da ACI-CSAI, Luigi Macaluso, que preparasse uma carta de repúdio ao então presidente da FIA, Max Mosley. A equipe alegava que a Ferrari deveria ter tido o direito à palavra durante a audiência na sede da entidade, no dia 26. Devido ao apelo, a federação levou o caso à Corte de Apelações e uma nova reunião no dia 13 de setembro foi programada. Ao fim de agosto, Max Mosley resolve aumentar ainda mais o incêndio.
Em um comunicado às equipes e pilotos da McLaren, Mosley afirma que a FIA, por esta razão, pede para vocês fornecerem qualquer documento que envolva, relate ou foi mandado ou recebido a qualquer piloto da McLaren que estão em suas mãos ou poder e que pode ser relevante a este caso. Para estas finalidades, documentos incluem todo o material escrito, como e-mails, cartas, comunicações eletrônicas, mensagens de texto, notas, memorandos, rabiscos, diagramas, dados ou qualquer outro material armazenado de forma impressa ou eletrônica. Com o escândalo tomando todo o grid e com os olhares todos voltados à McLaren, a dupla Fernando Alonso, que estava em seu primeiro ano na equipe, e Pedro Della Rosa decidem ajudar nas investigações e entregam vários e-mails trocados entre eles, onde a dupla comenta o teor do conteúdo obtido ilegalmente por Coughlan. Os pilotos decidiram contribuir com o processo, muito provavelmente devido ao perigo de terem suas superlicenças cassadas. Alonso, por sinal, já estava descontente com a nova equipe, e uma cláusula contratual poderia ser invocada para permitir a ruptura de contrato com o time inglês, devido à mancha causada pela McLaren em seu nome. Tanto a carta da FIA para as equipes quanto os e-mails de Alonso e Della Rosa vieram a público pouco antes do início dos trabalhos em Monza para o Grande Prêmio da Itália, realizado naquele ano, no dia 9 de setembro. 4 dias antes, na quarta-feira, Giuseppe Tibis, promotor público de Modena, confirmou em declaração que Nigel Stepney era de fato o principal suspeito pela sabotagem do combustível da Ferrari no GP de Mônaco, e no mesmo dia a FIA anuncia a descoberta de novas evidências sobre o caso de espionagem. Com tudo isso acontecendo, a federação decide desmarcar a reunião de apelação que estava marcada para o dia 13 de setembro, e no mesmo dia acerta uma nova reunião do Conselho Mundial de Esportes a Motor. No primeiro dia de treinos livres para o GP em Monza, a FIA divulga abertamente o conteúdo da carta que havia sido enviada às equipes, e Alonso confirmou que decidiu cooperar na resolução da investigação. O piloto espanhol, contudo, afirmou que a equipe britânica não tinha o que temer. As consequências de todo o escândalo, carinhosamente apelidado de Spygate pela imprensa mundial, já podiam ser sentidos pelo grid e na McLaren. Ron Dennis revelou que estava pensando em abandonar a Fórmula 1, possivelmente devido a uma possível ação judicial movida pela polícia italiana. Desde o começo das investigações, o chefe da equipe manteve a palavra, dizendo que não havia utilizado nenhuma informação proveniente do dossiê preparado por Stepney. Finalmente, no dia 13 de setembro, o Conselho Mundial de Esporte a Motor da FIA teve o seu segundo encontro novamente em Paris, na França. Com duração de mais de 8 horas e em meio a boatos de que a equipe McLaren seria excluída do Mundial de 2007 e 2008, a decisão definitiva finalmente veio. A equipe inglesa teve como punição a perda de todos os pontos conquistados pelo Mundial de Construtores de 2007 e ainda teria de pagar uma multa de 100 milhões de euros. Os pilotos titulares da equipe, Alonso e Lewis Hamilton, foram poupados de punição, já que eles colaboraram com as investigações. Dessa forma, eles puderam manter os pontos individuais, válidos pelo campeonato de pilotos. No dia 8 de novembro, outra equipe se juntou à investigação. A Renault foi acusada de estar em posse de informações confidenciais relacionadas aos carros da McLaren de 2006 e 2007. No comunicado da FIA é afirmado que a equipe foi encontrada com informações, incluindo, mas não se limitando, ao layout e dimensões críticas do carro McLaren Fórmula 1, juntamente com detalhes do sistema de abastecimento da McLaren, conjunto de engrenagens, sistema de refrigeração de óleo, sistema hidráulico, sistema de controle e um novo componente de suspensão usado pelos carros McLaren de 2006 e 2007. Uma nova audiência foi marcada para o dia 6 de dezembro, com as investigações girando ao redor de Philip McRae, um funcionário que se transferiu da McLaren para a Renault. A equipe foi considerada culpada, mas escapou de penalidades. Em 23 de fevereiro de 2009, os processos judiciais contra funcionários da McLaren na Itália foram arquivados. Em troca, Mike Coughlan teve que pagar 180 mil euros, enquanto 3 funcionários da McLaren, Paddy Lowe, Jonathan Neal e Rob Taylor, tiveram a multa de 150 mil euros. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!